Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, é maravilhoso estar aqui mais uma vez para falar deste amor glorioso, desta paz maravilhosa, desta felicidade que nós temos de servir a esse Deus glorioso. Amados, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo aí essa turbulência, né? Não é só no Brasil, é no mundo todo, mas apesar de tudo, a igreja do Senhor Jesus, ela desfruta de uma esperança gloriosa, ela desfruta de uma esperança eterna, de uma salvação completa, porque Jesus prometeu e Ele cumpre o que promete, Ele é fiel e Ele disse que estava conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então sinta Jesus lhe protegendo, sinta Jesus do seu lado, porque Ele está vivo. Amém? Convido a igreja para lermos junto no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11 ao 15. Ele fala exatamente da ressurreição de Jesus, por isso que eu estou dizendo para você, Jesus está vivo, glória a Deus. Vamos ler? Diz assim, capítulo 28, versículo 11 ao 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Versículo 14, e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Versículo 15, assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Nós vamos meditar nesse versículo aqui, tá bom? Vamos fazermos uma oração? Pai querido, Pai eterno, Senhor dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra e venho te pedir, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa, com essa mensagem, todos que estão ouvindo, Senhor, possam receber, possa atender e que possa também transformar, Senhor, a vida de todos quantos estão ouvindo essa palavra, inclusive a minha. Pai, porque a Tua palavra, ela transforma, ela renova, ela nos garante, Senhor, uma esperança eterna, uma esperança de salvação, que o Teu Filho amado Jesus veio e consumou aqui na terra. Deus maravilhoso, eu te peço e te agradeço todas essas bênçãos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, Igreja de Jesus, assunto maravilhoso quando fala da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, ou seja, a ressurreição, ela é fundamental, ela é a sustentação, ela é a base do cristianismo e da fé cristã. Sem ressurreição não existe fé cristã. Sem ressurreição não existe salvação. Sem ressurreição não existe verdade em nada que foi dito antes da ressurreição. Agora, com ressurreição, sim, a garantia da verdade, a garantia de salvação, a garantia de fé, a garantia de um verdadeiro cristianismo e de um Deus poderoso, vivo, santo e glorioso, que faz aquilo que fala.
Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Versículo 11 diz assim, ó: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. O que aconteceu? No capítulo 28, do versículo 2 ao 4, está tudo o que aconteceu, o que eles viram. Ou seja, eles chegaram, encontraram o chefe dos sacerdotes e contaram a verdade real, o que viram. Eles viram o anjo descer, removendo a pedra. Jesus foi ressuscitado. Jesus já estava ressuscitado quando o anjo removeu a pedra, porque o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Não. O anjo removeu a pedra para as testemunhas verem o lugar vazio. É tanto que ele chama: vem e veja o lugar onde ele estava. Então foram Pedro, as mulheres e as demais pessoas para ver o lugar aonde Jesus estava, porque Jesus ressuscitou num corpo glorioso, e esse corpo, parede, pedra, concreto, não segura ele pode passar tranquilo, como nós vamos ver lá na frente, onde ele chega na sala fechada com os apóstolos e entra. Então, o remover da pedra não foi para Jesus sair. O remover da pedra foi para as testemunhas testificarem de que Jesus não estava lá, de que o túmulo estava vazio. Porém, eles contaram ao chefe dos sacerdotes. O chefe dos sacerdotes, vendo isso, vendo esta cena gloriosa, essa ressurreição de Jesus de que ele falava, é tanto que no capítulo 27, versículo 62 por diante, os chefes dos sacerdotes, escribas e fariseus, eles se reúnem e vão até o governador, no caso Pilatos, para pedir uma guarnição de segurança, uma escolta de segurança para guardar ali o túmulo de Jesus, e foi-lhe concedido. E aqui nós estamos vendo os segurança falando a verdade. Só que o chefe dos sacerdotes, quando o chefe dos sacerdotes, é o versículo 12, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, que entra escriba, o chefe sacerdote, aí entra escribas, fariseus, tal. Os religiosos elaboraram um plano perverso, recheado de mentira, descabíveis. Olha só o que fizeram: deram dinheiro, ou seja, deram aos soldados grande soma de dinheiro, e ensinando ele a mentir. Dizer o quê? Dizer-lhe, vocês, ou seja, vamos começar aqui direitinho. Os líderes religiosos elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro. O versículo 13, dizendo-lhe: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Meus irmãos, olha o que a mentira é capaz de fazer com o ser humano. A mentira, ela faz que o ser humano, um ser inteligente, racional, ele possa descer às mais baixa degradação em termos intelectual, em termos de racionalidade, e inventar uma mentira absurda. Dizer que os discípulos veio à noite e nós estávamos dormindo e roubaram o corpo. Gente, como que uma pessoa vai testificar de uma coisa que ele não viu? Se ele estavam dormindo, não viram nada. Até nessa mentira eles estão dizendo que Jesus ressuscitou, porque quem está dormindo não vê nada. Como que eu estou dormindo e estou vendo alguém roubar alguma coisa?
Olha que degradação a mentira faz com o ser humano, aonde o ser humano chega. Faz que de uma pessoa inteligente se torne uma pessoa sem raciocínio lógico. Que situação! Aí perde todo o senso humano, ele chega à mais baixa de tudo, que é harmonizar. Ou seja, com essa mentira descabível, querer esconder, querer abafar uma verdade absoluta, cheia de fatos incontestáveis e evidências. De muitos fatos que provam a ressurreição de Jesus. Mas vejam só, que situação o inferno trabalha, a potestade, as coisas erradas trabalham para influenciar e desviar a humanidade. Porque na ressurreição, meus queridos, está alicerçada a nossa esperança de vida eterna. Na ressurreição está confirmado tudo aquilo que Jesus pregou. Na ressurreição está afirmado a nossa fé. Na ressurreição está afirmado o cristianismo, é a base do cristianismo e da salvação, é a ressurreição. Na ressurreição ela é a base das grandes doutrinas da Bíblia, a qual a salvação é uma delas. Sem ressurreição não existe nada, salvação, não existe fé cristã, não existe cristianismo, tudo que Jesus fez se tornaria simplesmente um acontecimento. Mas ele ressuscitou, ele está vivo para a glória de Deus Pai. E outra coisa, na lei romana, um soldado, um guarda, que dormisse em serviço e acontecesse algo de errado com aquele ambiente que está sendo protegido por eles, ele recebia o castigo, e o castigo era a morte. Olha que coisa. Por isso que no versículo 14, vamos observar aqui no versículo 14, o que é que está dizendo aqui? O que é que os sacerdotes, os líderes religiosos estão dizendo para os guardas? Se isso chegar aos ouvidos do governador, que é de Pilatos, que ele lá no capítulo 27 e 62, ele se reúne para pedir a guarnição de segurança, né? Aqui, se chegar aos ouvidos do governador de Pilatos, fica tranquilo que nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema, inclusive a morte. Vejam só, irmão. Por isso que a igreja ela tem que ter um cuidado tremendo. Nós somos cidadãos, temos que exercer a nossa cidadania, temos que participar de políticas, não podemos participar de politicagem, mas é muito perigoso quando a igreja e política se misturam. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui são os líderes religiosos envolvidos com o governador, envolvidos com política. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Então é muito perigoso. Nós podemos sim exercer a nossa cidadania, orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Isto sim, nós temos que fazer isso. Mas não podemos misturar igreja com política, porque não deu certo lá atrás, antes da reforma, não deu certo, não está dando certo aqui no momento, vocês estão vendo o que está acontecendo, e não vai dar certo futuramente. Igreja é igreja, política é política, negócio é negócio, fé é fé, trabalho é trabalho, e vamos separar as coisas direitinho como é para ser separado. Mas o que me chama a atenção, irmão, são essas coisas que acontecem para evitar, para que não chegue aos ouvidos das pessoas a plena verdade de que Jesus está vivo. A Bíblia, ela mostra que Jesus ressuscitou. Em toda a história de Jesus Cristo, o acontecimento mais importante é a ressurreição, porque na ressurreição, meus queridos, ela fecha
ela é o selo de tudo que Jesus pregou, de tudo que os apóstolos continuavam a pregar. Ela é a garantia da nossa pregação, ela é a garantia da nossa salvação. Se Cristo ressuscitou, este corpo abatido aqui, quando morrer, vai morrer com a esperança de ser ressuscitado num corpo glorioso, porque Jesus ressuscitou. E Jesus é tão maravilhoso que ele já falava antes dele ser morto, ele já avisava os discípulos. Olha só que coisa, eu vou ler aqui para os irmãos. Ó, desde esse tempo, Jesus Cristo, vamos começar de novo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, que nós lemos aqui, os escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Jesus está falando aqui que iria ressuscitar. Mateus 17, capítulo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus está dizendo aqui que vai ressuscitar para os seus discípulos, preparando os discípulos. E ainda em Mateus 17, 22 e 23 diz assim, ó: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem estará para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram tristes grandemente, porque Jesus estava falando que Jesus ia morrer. Mas Jesus estava preparando o coração dos discípulos, dando esperança, avisando o que vai acontecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Que Deus maravilhoso, que Jesus glorioso, fala e cumpre aquilo que fala. E os guardas testificaram certinho, só que deixaram ser vendido por dinheiro, só que deixaram de falar a verdade, porque para falar a verdade paga preço, e nem todo está pronto para pagar o preço. E o preço é a salvação eterna. Fala a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Tem mais alguns versículos aqui. Mateus 20, capítulo 20, versículo 18 e 19, diz assim, ó: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ressuscitará. Tem mais um aqui, Mateus 26, versículo de número 32. Mas depois, olha só que coisa Jesus está falando: mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galiléia. Jesus está dizendo a ele aqui o seguinte: quando eu ressuscitar, eu vou aparecer para vocês lá na Galiléia. É tanto que na ressurreição ele mandou as mulheres avisar aos discípulos. Glória a Deus, glória a Jesus. Marcos capítulo de número 9, versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Aí começou, né? O que seria ressuscitar dentre os mortos? É surgir, é tornar a viver. Eles aprenderam depois. Aqui está Jesus falando que ia realmente ser morto, mas que ia ressuscitar. Mostraremos aqui algumas coisas, algumas referências bíblicas. Isso que eu vou falar para os irmãos aqui agora são evidência que provam
que Jesus está vivo. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus está vivo. Se os irmãos quiserem anotar aí, pode anotar. Eu vou ler aqui as pessoas e vou tentar passar os versículos. Primeiro, pessoas que viram Jesus depois de ressuscitado. Eu sei, quando ele ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas. A Maria Madalena, está escrito em Marcos 16, 9, João 20 e 14. As mulheres que voltavam do sepulcro, onde nós lemos, Mateus 28, versículo 9 e 10. A Pedro, mais tarde, naquele mesmo dia, Lucas capítulo 24, versículo 34, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Aos discípulos em Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 33. Aos apóstolos, sabe quando ele chegou naquela sala que faltava Tomé? Ele apareceu ali para os apóstolos, Lucas 24, 36, 42, 43, João 20, 19 e 24, novamente aos apóstolos, agora com a presença de Tomé, João 20, 26 ao 29, aos 7, à margem do lago de Tiberíades, João 21, do 1 ao 23, agora olha só aqui, há uma multidão de mais de 500 pessoas no monte da Galileia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Irmãos, Paulo, quando escreveu no ano 56, mais ou menos, depois de Cristo, muitas pessoas desses que estou falando aqui, dessas mais de 500 pessoas, ainda estava viva no tempo que Paulo estava escrevendo. Ainda estava viva. Morreram pessoas, mas ainda tinha pessoas vivas que testificavam de que viram Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que evidência, que prova maravilhosa da ressurreição de Jesus. Muitas pessoas dessas 500, mais de 500 pessoas que viram Jesus, estavam vivas quando Paulo estava escrevendo isso aqui. Coisa maravilhosa. Apareceu a Tiago também, 1 Coríntios 15, 7, aos 11, lá no monte da Galileia, né? 28 de Mateus 16 a 20, Marcos também fala isso. Na ascensão de Jesus, na ascensão, quando ele subiu para o céu, muita gente viu Jesus. Estevão viu Jesus, que está em Atos 7 e 55, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu quem lá em pé? Jesus está vivo, ele viu Jesus vivo. Paulo no caminho de Damasco, que Jesus falou com Paulo ali no caminho de Damasco, Paulo, ou seja, Saulo, né? E quem estava falando com ele? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Porque sou eu, Jesus. Jesus estava falando com Paulo. Glória a Jesus. E por fim, meus queridos, João na ilha de Pátimo, Jesus se revelou de uma forma toda especial ali naquele momento. Então, Jesus está vivo, glória a Deus. As provas, as evidências são irrefutáveis. Jesus está vivo. Sinta Ele aí cuidando de você, sinta Ele cuidando da sua família, sinta Ele cuidando da sua saúde, sinta Ele nos seus momentos de alegria, sinta Ele nos seus momentos de tristeza, sinta Ele te acompanhando a todo instante, toda hora, porque Ele está vivo, está caminhando com você. Ele está vivo. É a diferença do cristianismo. É a única religião que prega que o seu fundador, o seu Deus, ele morreu, mas ressuscitou. Se nós pegarmos aqui estou terminando já, se nós pegarmos aqui 3 pessoas ou 3 líderes, né, de começo de uma nação, de uma religião, vamos pegar aqui Abraão, nosso pai na fé. Abraão, apesar de ser o nosso pai na fé espiritual, ele é a origem do judaísmo. A nação de judeus saiu de Abraão, mas os judeus têm consciência e sabem disso, que Abraão morreu e não ressuscitou. Podemos pegar outro aqui também como Buda. Buda também morreu, e os seus discípulos, pelo menos eu nunca vi nada escrito de algum discípulo de Buda escrevendo que Buda ressuscitou. Não, ele está morto. Temos também um fundador de uma grande religião também, que é o Maomé.
Maomé, ele morreu em 8 de junho de 632 depois de Cristo, com 61 anos, em Medina, onde sua sepultura recebe visita anual. Milhares de muçulmanos e adeptos vão lá na sepultura de Maomé porque sabem que ele não ressuscitou. Mas Jesus está vivo, ele ressuscitou. Creia nessa palavra que Jesus é vivo. Ele morreu, mas ressuscitou para nos garantir a esperança de vida eterna. Por isso que nós somos alegres. Aconteça o que acontecer, Jesus está vivo para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, que Deus continue abençoando essa igreja maravilhosa, hoje e sempre. Amém.